mama da mani, mama da mani, hey mama da mani, mama da mani, hey mama da mani, mama, hey. Sanu mama da mani, udana sanu mama da mani, da sanu mama da mani, udana sanu mama da mani. Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tecmundo. Hoje eu estou trazendo vocês a uma das áreas mais próximas de Recife, remanescentes do cultivo da cana-de-açúcar do período colonial em nosso país do século XVI. Estamos no distrito de Tiúma, em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife, para falar um pouco sobre a história do polo açucareiro daqui da região e também o quanto essa monocultura interferiu na degradação e fragmentação de hábitats, alterando até hoje a ecologia de paisagem deste lugar. Eu já estive aqui visitando as ruínas da usina Tiúma e falei um pouco sobre o período da cana-de-açúcar no vídeo que já está no canal. Então se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhada que vale muito a pena. Mas hoje a intenção é mostrar a interferência desse cultivo na paisagem natural do bioma que havia aqui. Eu sei que na correria nossa de todos os dias, nem nos damos conta da importância das pequenas coberturas de mata que ainda nos restam. Por isso é que eu sempre falo sobre esse assunto com vocês. Mas, mais importante que falar é mostrar essa importância para vocês. Primeiro, é importante lembrar que nós só estamos aqui por conta dos organismos que fazem fotossíntese. E fotossíntese, todos nós já sabemos do que se trata, porque vimos isso durante muito tempo na escola. E é graças a ela que temos o gás oxigênio que respiramos, embora a respiração ao qual eu estou me referindo seja o metabolismo que utilizamos para a queima de compostos ricos em carboidratos, muito diferente da ventilação pulmonar, que é provavelmente o que vocês devem estar pensando agora. Pois é, minha gente, nossa espécie, a espécie humana, é posterior às plantas e aos organismos que desenvolveram um sistema de produção de energia utilizando a luz do sol e a água. Então, sem eles, não seríamos capazes de produzir o metabolismo da respiração ou oxidação celular, que é o termo mais correto. Aliás, sem eles, sequer teríamos surgido no planeta. Vejam, não é que eu esteja dizendo que a produção de cana-de-açúcar no Brasil foi um péssimo negócio, muito pelo contrário. Inclusive aqui em Tiúma, a sociedade inicial da época se formou unicamente por conta da fundação da usina que deu origem ao povoado, sem contar que esses cultivos foram e ainda são muito importantes para a economia do país. Porém, precisamos levar em consideração que a implantação desses cultivos dizimou quase 80% do bioma de Mata Atlântica que existia. Para quem acompanha o canal aqui já há algum tempo, sabe que eu vivo falando que a destruição dos biomas é um desastre para todo mundo, até porque isso acaba voltando para nós. Além da remoção drástica da cobertura vegetal, uma outra questão preocupante foi a utilização da mão de obra escrava durante o período colonial até 1888, quando ocorreu a abolição da escravatura. Os engenhos daquela época, assim como o próprio engenho Tiúma, funcionavam como grandes unidades de produção que dependiam inteiramente do trabalho forçado de pessoas escravizadas de origem africana.
Assim como outros engenhos do Nordeste, a estrutura do engenho Tiúma era composta por Casa Grande, a Capela e também a Senzala. E olha essa propriedade aqui na frente. Eu não consegui informações sobre ela, mas pela construção parece muito ser um engenho. Pelo menos a arquitetura da Casa Grande, com esses arcos na fachada, lembram muito as de um engenho. Provavelmente foi de um engenho, deve desenvolver alguma atividade modernizada. Esse grande galpão do lado esquerdo lembra muito um aviário de criação de animais de corte. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas esse galpão aqui, ele é típico de algumas fazendas de criação de aves para corte. Bom, voltando aqui para os pequenos remanescentes de mata, um outro cuidado que devemos ter é a manutenção desses, para que a gente também consiga manter a existência de algumas espécies que são endêmicas. Vocês já devem estar carecas de me ouvir falar aqui sobre animais endêmicos, mas é importante que se fale, e não apenas dos animais endêmicos, mas de todos que utilizam o bioma de Mata Atlântica como ATA. Acontece que com o desaparecimento do bioma, esses animais também desaparecem. E qual é o problema com isso? O problema é que todos os animais são reguladores do seu próprio ambiente. Alguns controlam o crescimento de populações, outros são polinizadores e esses daí são extremamente importantes quando o assunto é alimentação. Outros são dispersores de sementes, alguns são bioindicadores e há entre eles uma certa harmonia que mantém um ambiente estável, que em biologia é chamado de clímax. Quando algumas dessas funções deixam de existir, o controle do ambiente é perdido e as relações ecológicas ocorrem de forma errada, prejudicando algumas espécies, incluindo a nossa. Toda essa área abaixo tem sido utilizada para o cultivo de cana-de-açúcar todos esses anos. A sua implantação, que teve início ainda no período colonial, se estende até hoje em alguns estados, como aqui em Pernambuco, no distrito de Tiúma. Tiúma nunca foi um polo de alta produção de cana-de-açúcar, mas junto com outros engenhos conseguiu contribuir com a produção de grandes centros açucareiros, como o do Cabo de Santo Agostinho. Nas imagens do Mavic Zoom, podemos ver que, mesmo com toda essa área destinada ao cultivo de cana-de-açúcar, ainda assim alguns remanescentes da mata conseguiram se manter, e isso nos traz duas notícias, uma boa e a outra nem tanto assim. A notícia boa é que esses fragmentos permitem que a vida selvagem possa se manter, ainda que de forma não adequada. A notícia nem tão boa assim é que o isolamento causado pela distância geográfica entre esses fragmentos tornam as populações que vivem neles muito homogêneas do ponto de vista genético. E isso pode causar diversos problemas, como a ocorrência de doenças, a morte prematura das proles e a infertilidade de várias espécies. E por fim, ainda sobre o trabalho escravo no engenho Tiúma, um aspecto interessante a ser notado é o que foi chamado de transição da vida escrava para o trabalho livre após 1888. Como os trabalhadores negros passavam direto da escravidão para a dependência financeira total da usina, comprando mantimentos na própria vila operária e gerando dívidas impagáveis, essa vida livre na verdade não existia. Eu percebo também em alguns fatos históricos e em algumas narrativas sobre esse período em Pernambuco uma certa celebração pelo progresso industrial das usinas, ignorando totalmente que essa riqueza foi construída sobre o sofrimento e a morte de milhares de africanos e afro-brasileiros. Bom, gente, com isso eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu agradeço a vocês que ficaram conosco até esse momento, mas peço novamente para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aproveita aí e já curte o vídeo também se você gostou, compartilha e eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu e até mais!
Ulanani sa mama